Fred, você acha que tocou num ponto importante, né, a questão do aproveitamento da garotada, principalmente, isso é reforçado principalmente pelo fato dos jogadores que a gente meio que considera titulares, ou que são reservas imediatos ali dos titulares, não tá entregando tudo, né? Exato. Aí você pode usar, por exemplo, o exemplo do Guga. Ontem, pra mim, o Júlio Fidelis fez uma boa partida. Excelente partida. Ele entrou muito bem. Seguro. Então, assim, ele já pediu passagem ali, talvez não pra ser titular, não na frente do Samuel Xavier, que também vem muito bem esse ano, mas se lesionou, mas na frente do Guga, uma sinceramente... Uma primeira opção. Uma primeira opção imediata, um reserva imediato, né, Fito? O que tu acha? Ô, Caio, eu tenho certeza que o Júlio Fidelis só jogou ontem porque o Renato precisava poupar o Guga. Eu tenho certeza disso. Verdade. Minha opinião. O Renato só escalou o Fidelis ontem porque ele precisava poupar o Guga. Pra mim é isso. Porque o Guga vai ser titular amanhã. Então, assim, por isso que o Fidelis jogou. Então, assim, você pontuou muito bem. A base hoje, ela dá dor de cabeça no Renato, que parece que pra gestão é um problema. Isso é fato. Porque quando o Davi Schwindt entrou muito bem, o moleque não era pra ser preterido pro Igor Rabelo. Ou pro Manuel. Não, ou pro Manuel. Então, assim, o Davi Schwindt já foi escanteado. Não teve mais oportunidade. O Igor Rabelo chegou ontem, só pode jogar o brasileiro. Não havia essa necessidade para trazer o Igor Rabelo. Com todo respeito, para mim não havia. Se você descobriu o Davi Schwindt na base. E o Davi Schwindt já tinha feito um bom carioca. Aí o Fidelis pede passagem. O Caio falou muito bem. O Fidelis pede passagem. Parece que o Fluminense não tem prazer de querer revelar novos jogadores. O Fidelis tem o potencial de Marcelo. Eu tô dando a minha opinião de que eu vejo. Porque se você acionar esse moleque diversas vezes, ele vai estar indo na linha de fundo, cruzar a bola pra dentro do gol. E ele, logo na primeira estreia dele, ele deu um passe pro gol do Cano. A gente não pode esquecer isso. Para um garoto de 18 anos que já faz isso na base, é muita coisa. Ou seja, pro Fidelis, ele tem uma personalidade que tá levando ele a desenvolver muito rápido. Mas parece que a gestão não vê. Então, assim, é mais fácil a gente ver o Guga jogar para errar a Avenida Guga. Guga tem problema para chegar na linha de meio de campo, não consegue cruzar. Então, assim, o Fidelis para mim é um baita lateral com potencial, assim como mais um dos garotos de Xerém que são. Tivemos a oportunidade, talvez, realmente, de testar também o próprio Wallace Davi, que sequer teve oportunidade esse ano no meio do profissional para cá, tirando o Carioca, que talvez ele jogou 2 ou 3 jogos. Isso. O Riquelme seria uma ótima opção, se for para testar alguém, que começasse com o Riquelme testando, né? O que o Santi Moreno apresentou ontem é nível La Vega para mim, é nível Lescano, porque assim, ele tropeçou na bola, ele não conseguiu fazer nada, ele não deu progressão, não deu produtividade a nada ontem. Então assim, a base hoje, para mim, no Fluminense, parece que tá tirando o sono da gestão ou do Renato Gaúcho. Porque quando os moleques entram com personalidade e correspondem muito bem. E aí, Fita, a gente vende jogadores que a gente mal testou. É o exemplo do Isaac, tá certo? Então, quer dizer, como é que a gente vende um jogador que a gente não deu nem oportunidade pra gente avaliar? Exatamente. Esse é um ponto que a gente vai discutir mais à frente. Vamos falar sobre isso também. E assim, reforçando ainda com relação ao Campo e Bola que a gente tá falando, é uma coisa que eu reforço muito, né, no nosso podcast com relação ao Júlio Fidelis. É o estilo dele de jogo. O Júlio Fidelis é aquele garoto que ele vai até a linha de fundo o tempo todo, ele tem velocidade, chega lá na linha de fundo, tenta cruzar, ou então tenta cortar meio e chutar, mas o tempo todo ele tá na linha de fundo. Quando a gente tem o Júlio Fidelis no campo, Fita, a gente não tem necessidade às vezes de jogar com 3 atacantes. Sabe por quê? A gente dá profundidade pro menino, ele vai até o final, você ganha talvez mais vamos supor um 4-4-2, você dá mais um jogador no meio campo pra ter mais competitividade no meio do campo, pra armar melhor a jogada, entendeu? Que às vezes eu acho que falta muito criação no time. Então assim, eu acho que o Júlio Fidelis tem muito a acrescentar no time do Fluminense em vários esquemas de jogo. É o reserva imediato do Samuel Xavier hoje tranquilamente, mas a gente precisa ter técnico, né? Porque se você parar para olhar pro Abel do Palmeiras, o Abel do Palmeiras tem um feeling de lançar a molecada. É só você ver o time do Palmeiras, eu não estou inventando história não, a gente só tem que pegar os bons exemplos. Já que a gente não consegue fazer dentro de casa uma coisa que o Fluminense sempre fez, lançar bem a base, aproveitar melhor a molecada, o Fluminense hoje não faz, parece que regride. Hoje é mais fácil você ir lá no Atlético Mineiro, contratar um reserva do reserva, que jogou acho que 8 jogos esse ano, que só pode jogar o brasileiro, do que você acreditar num garoto de 18 anos, que quando foi acionado, entrou muito bem, que é o caso do Davi Schwindt, né? Então assim, o Fidelis para mim, hoje não, seria titular, só por conta da experiência, porque se ele já tivesse vindo sendo testado desde o início do ano, facilmente o futebol que o Júlio Fidelis apresentou hoje seria titular do Fluminense tranquilamente. Mas eu só queria fazer uma observação aí. Não é uma exclusividade do Renato. O problema é a própria filosofia do clube. Sim, né? Porque você vê que antes do Renato
acontecia também a mesma situação. E não só com o Júlio Fidelis. Aconteceu com diversos jogadores, né? Basta dizer a atrocidade que nós fizemos ao vender Cauã Elias para contratar o Everaldo e o Paulo Baia. Isso é surreal. E sabendo da necessidade que nós tínhamos na posição. Entendeu? Uma das coisas que não é não é exclusivo do Renato, exatamente. Por isso que eu falei que parece que quando a molecada da base entra em campo, ou quando precisa, a molecada da base só entra em campo quando não tem mais ninguém. Quando não tem ninguém, tem o garoto da base. Então vem cá, meu filho, joga ali. Eu acho que é isso que parece que é isso que acontece. Uhum. Só que quando eu falei pra você assim, parece que a base incomoda a gestão, é justamente nesse caso. Que são de outros exemplos, né? Você vende o Cauã Elias por 25 ou 20 milhões lá, mais metas e tal, e você trazer o Everaldo, depois da gente ter 2 anos brilhantes do Germancano, e antes do Cano a gente tinha o Fred, se a gente for olhar pra trás ainda é só craque que a gente teve com a camisa 9, e hoje a gente tem que entender, não, ele se esforça, não, ele marca bem. Faz o pivô. Ele faz o pivô. Que pivô que o Everaldo faz? O 9 do Fluminense, ele não tem que fazer pivô, ele tem que fazer gol. Depois que ele fizer gol, ele faz pivô. Depois que ele fizer gol, ele faz outra coisa. Mas o 9 é gol. O 9 é gol. Não, é assim, além do fato dele realmente, acho que não ter condições de vestir a camisa do Fluminense, né? É o que você falou, o histórico. A gente tem um histórico de centroavantes que são, sabe, assim, ídolos do Fluminense que fizeram toda a diferença, jogadores que foram pra Copa do Mundo. Aí eu falo, botar Washington, Fred, uma lista gigantesca, né? Então, assim, isso só reforça realmente o que vocês estão falando, né? Mas observa como um problema de filosofia mesmo do clube, de planejamento. Existem diversas pessoas da própria torcida que defendem a venda do Cauã Elias como uma boa venda. Veja, qual é o objetivo maior de Xerém? É formar grandes atletas para disputar títulos, para a gente conquistar títulos no profissional. Se a gente está vendendo atletas que nem sequer tem minutagem no profissional, Xerém não está cumprindo seu objetivo. Esse entendeu? é um ponto importantíssimo. A gente vai debater isso também. A gente vai debater sobre isso também. Mas em cima disso, a venda do Cauã Elias para mim só seria boa se a gente trouxesse um jogador à altura. Você não pode trazer um inferior com uma venda boa dessa. A venda foi boa, 22 milhões. Foi. Não foi ruim. Poderia ser melhor se ele de repente performasse mais ainda. Ficasse mais um ano. Mais uma temporada. De repente não era 22, era 32. De repente teria saído. De repente teria saído olha só, André. Eu vou te dar um exemplo. exemplo. Você traz um cara da mesma altura para manter o nível da camisa 9, tenho certeza que a gente não estaria discutindo sobre isso aqui agora. Vou te dar um exemplo. Você citou aí o caso do Palmeiras, mas observa que ele realizou grandes vendas, mas de jogadores que atuaram no profissional durante um tempo. Performaram no profissional. Mas, aí dizem assim, não, mas fulano de tal não performou. Mas peraí, ele teve oportunidade? Observa, o Luiz Henrique disputou títulos no Fluminense e saiu pelo valor que saiu. Pois é. E na calada, né? E na calada da noite. Né? A gente soube através de um vazamento de um jornalista do exterior. Você vê inúmeros outros jogadores que passaram por Xerém e que eles foram vendidos e sequer eles disputaram nada no profissional. Vejam, o problema maior, para mim, não é nem o valor. O valor é um problema também, porque eles estão sendo vendidos a preço vil. Mas o maior problema é que Xerém ela é feita para nós sermos campeões. O Fluminense existe para dar alegria à sua torcida, ser campeão. Ano sim, ano sim. É isso que a gente tem que brigar sempre. Claro que se preparar para isso. Sim. Então, por isso é que a gente não pode admitir que a gente tenha uma divisão de base com um reconhecimento nacional e até internacional, e a gente pega o produto desse bom trabalho e faça o que a gente vem fazendo. Né? Final de feira, né? Uma xepa, né? Então, é absurdo. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha.
Tamo juntos, galera. Grande abraço.